Muito boa tarde. Iríamos então dar início a esta audição, a renovar os meus cumprimentos aos dirigentes do SETAL que estão hoje aqui presentes e dizer-lhes que naturalmente esta diligência decorre do quadro legal do direito de petição, que, tendo em conta o facto de haver 15.900 assinaturas, será apreciado em plenário, mas que tem a obrigatoriedade de dar cumprimento a esta audição, ouvindo, e temos uma grelha de tempos, ouvindo os peticionários nos primeiros 10 minutos e, portanto, irei dar a palavra, conceder a palavra para esse efeito, e os grupos parlamentares que assim o desejarem poderem, pelo tempo de 3 minutos, colocarem as questões que entenderem para depois devolver a palavra aos peticionários durante outros 10 minutos. Portanto, sem mais delongas, eu daria a palavra a quem o desejar fazer por parte do SETAL. Então, muito boa tarde a todas e a todos. A nossa petição, que teve a subscrição que o Sr. Deputado acabou por referir, é uma petição que tem por base a nossa exigência de aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, neste caso em concreto na administração local, embora o problema se coloque para toda a administração pública. Como eu julgo que saberão, há um decreto-lei, que é o 53A de 98, que regulamentou as condições de atribuição deste suplemento de penosidade e insalubridade e risco. Nesse decreto-lei estabelecia-se os tipos de compensação e que seriam o suplemento remuneratório, a duração e o horário de trabalho adequados, os dias suplementares de férias e os benefícios para efeitos de aposentação. Também se determinava as percentagens do suplemento remuneratório calculadas de acordo com o nível de risco, portanto, risco, alto risco, médio risco e baixo risco. Também se estabelecia a possibilidade de regimes de horários semanais inferiores aos previstos na Lei Geral, portanto, falamos de horários semanais, no presente, inferiores a 35 horas. Também se estabelecia a possibilidade de acréscimo dos dias de férias até ao máximo de 5 dias e estabelecia-se compensações para efeitos de aposentação, antecipação do limite de idade e acréscimo do tempo de serviço nas percentagens equivalentes definidas anteriormente. Este decreto tinha dois famosos artigos, o 12º e o 13º, que estabeleciam os prazos de regulamentação, prazos esses que não foram respeitados. Ora, passados 21 anos, estamos sem aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco, embora também a entrada em vigor da Lei 12A, 2008, preveja no seu artigo 159, no ponto 3, a criação deste suplemento. Estamos, portanto, de novo perante legislação que prevê a existência deste suplemento. Também vários projetos de lei, nomeadamente do PCP, do PEV e uma recomendação do BE, foram submetidos a plenário deste órgão e rejeitados, à exceção da recomendação, que foi aprovada. Recomendação ao Governo. Não compreendemos, nós, Sindicato dos Trabalhadores da Administração Local e também o Sindicato dos Trabalhadores do município de Lisboa, que está aqui connosco e que também participou na recolha de assinaturas desta petição, nós não conseguimos compreender como é que pode um governo do Partido Socialista ter identificado razões para a existência deste suplemento e ter identificado, na altura, até, a nosso ver, bem, até concordávamos e concordámos na altura com grande parte das questões que estavam vertidas neste decreto-lei. A verdade é que criou e deixou morrer na altura. Depois deixou morrer porque não regulamentou. E depois nunca mais foi possível
na Assembleia da República, dar corpo a esta intenção. Portanto, todas as maiorias que se constituíram nestes 21 anos foram maiorias que rejeitaram as possibilidades de aprovação de projetos de lei que foram submetidos à Assembleia da República e, na verdade, nós não estamos sequer perante uma situação em que se possa dizer bom, mas no contexto laboral deixaram de existir trabalhadores submetidos a situações de penosidade e de insalubridade. Bom, mas as condições de trabalho alteraram-se de tal forma que os riscos deixaram de existir. Como sabem, em absoluto não é possível. Como sabem, nós temos áreas de trabalho na administração local que claramente são feitas na totalidade da jornada de trabalho em situações de insalubridade e de penosidade e de risco. Portanto, nós é que recolhemos o lixo, nós é que tratamos do saneamento, nós é que tratamos da conservação e da manutenção das condutas de água, nós é que fazemos as lavagens dos depósitos de água, nós é que enterramos os mortos nos cemitérios, nós é que. Ou seja, nós temos um conjunto de atividades que não podem ser feitas de outra maneira que não seja aquelas. E nós não estamos a colocar a questão de um suplemento para, como não há condições de trabalho, como não existe segurança e saúde no trabalho, como não existe equipamentos de proteção coletiva nem individual, vamos compensar os trabalhadores. Não é disso que se trata. Nós achamos que é obrigatório que existam condições de trabalho, que exista proteção coletiva, que exista proteção individual e que, para além disso, os trabalhadores sejam compensados pelo facto de exercerem atividades essenciais à vida das sociedades e das comunidades locais e que são condições muito mais penosas, insalubres e de risco e que outros trabalhadores não estão sujeitos a elas. Portanto, quem está sujeito a isso e a sua atividade é essencial para a vida das sociedades, naturalmente que tem que ter uma compensação. Ao nível sindical e dos nossos sindicatos, nós consideramos que não se trata apenas de uma compensação remuneratória, trata-se também de reduzir o tempo de exposição, ou seja, a questão dos horários de trabalho, nomeadamente nas questões de alto risco, é importantíssima, a questão do aumento do período de férias é importantíssima e a questão da redução do tempo de serviço também consideramos ser importante. Portanto, creio que acrescentaria ainda que se tem intensificado e alargado o número de atividades cuja organização do trabalho está feita em turnos, em regime de turnos, ou em regime de 3 turnos diários, ou em regime de 2 turnos, mas ainda assim também com trabalhadores, e cada vez se intensifica mais, na administração local, com trabalhadores em horário noturno, portanto, que são fatores que ainda acrescentam mais a esta situação. Se um trabalhador já tem uma atividade que é desenvolvida em condições de insalubridade e de penosidade e ainda por cima é feita de noite, naturalmente que estamos perante uma situação de agravamento, ou se é feita por turnos, naturalmente que estamos ainda com uma situação de maior agravamento. Portanto, são estas questões, senhores deputados, que temos para colocar e que nos levam a manter a exigência da aplicação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco na administração local. Acho que não veio 10 minutos, mas... Não, 8 minutos e 14. Ok. Muito obrigado. Eu então agora daria a possibilidade dos senhores deputados de cada um dos grupos parlamentares colocarem as questões que entenderem pertinentes. Agradeço as inscrições. Ar-condicionado. Senhor deputado Fernando Paulo Ferreira, do Partido Socialista. Muito obrigado, caros e caras deputados. Queria, em primeiro lugar, saudar os peticionários desta petição e agradecer também o estarem aqui. Portugal atravessou um período de forte crise e
sobretudo durante o governo do PSD-CDS, foram retirados um conjunto de direitos e rendimentos às famílias, nomeadamente aos trabalhadores e aos trabalhadores da função pública, muito em particular. Como se sabe, tem vindo a ser feito um esforço desde 2015, que continua nos governos do Partido Socialista, para repor rendimentos, para regularizar as relações laborais, nomeadamente com a questão, por exemplo, do descongelamento de carreiras, que continuará e que tem já expressão nesta proposta do Orçamento de Estado para 2020. Referência ainda para o facto dos municípios, e uma vez que se está a falar do STAL, muitos municípios foram para além do que estava previsto na legislação, e nomeadamente no que concerne, por exemplo, às 35 horas, muitos foram os municípios que mantiveram esses horários, apesar do Estado Central ter passado para as 40. Isto são alguns exemplos, e não foram apenas municípios do Partido Socialista, mas dá conta de que nos municípios há alguma abertura para algumas soluções concretas. Eu diria, ou diríamos que neste esforço de reposição de direitos e rendimentos, teremos que ver se o país comporta e em que termos estas ambições constantes da petição, a que se ligam outras, como o reconhecimento de mérito, sobretudo num contexto de necessidade de garantir igualdade de tratamento entre as diversas carreiras da função pública. Enfim, é uma reflexão que continuaremos certamente a fazer. Muito obrigado. Eu não sei se mais algum grupo parlamentar pretenderia intervir, porque a deputada Paula Santos e eu, por momentos, digamos, não. Se mais nenhum dos grupos parlamentares pretender, os senhores deputados quiserem intervir, eu daria, ou devolveria a palavra ao sindicato, não só para comentar isto, mas para complementar naturalmente a apresentação da petição. Naturalmente que aquilo que gostaria de referir é o seguinte: nós não pomos aqui em dúvida, nem estamos aqui para fazer essa discussão, uma discussão abrangente sobre a reposição de direitos, se há, se não há, se foram, se não foram. Portanto, não nos cabe, na sede da discussão desta matéria, estar a discutir isso. Ainda assim, eu gostaria de referir que colocar a questão das 35 horas neste contexto. Peço desculpa de interromper. Entretanto, chegou a senhora deputada Paula Santos e eu permitia-me excepcionar aqui o regime desta grelha de tempos e perguntar a senhora deputada pretenderia usar da palavra. Eu pedia desculpa e voltávamos a ouvir a senhora deputada e depois voltaríamos a devolver a palavra ao sindicato. Senhor Deputado, eu é que agradeço e peço desculpa por me ter ausentado estes breves minutos. Aliás, não achei, confesso que pensei que tinha mais uns minutos, por isso é que estava descansado e peço imensa desculpa por este transtorno na condução dos trabalhos. Eu queria só muito brevemente, relativamente à petição que o STAL apresentou na Assembleia da República, naturalmente, em primeiro lugar, saudar por esta iniciativa e também pelo conteúdo em si e pelo facto de trazerem à Assembleia da República um problema que efetivamente não está resolvido, que está previsto na lei, mas a verdade, e como também fizeram referência na vossa intervenção, passaram 20 anos e a verdade é que ainda não está concretizada a atribuição deste suplemento de insalubridade, penosidade e risco. Estão identificadas, e eu creio que também não é por acaso, mas a questão que é trazida é em torno dos trabalhadores da administração local. De facto, estamos a falar de um setor em que estão identificadas um conjunto de profissões e um conjunto de áreas em que os trabalhadores todos os dias trabalham e que efetivamente, do ponto de vista da sua penosidade, do risco e da insalubridade está identificado. Foram dados vários exemplos, muitos outros poderiam ser dados e nós consideramos que de facto faz sentido haver esta concretização. E exatamente por isso temos apresentado
apresentado na Assembleia da República iniciativas exatamente para dar esse passo de concretização e para que estes trabalhadores possam ver também reconhecido de uma forma definitiva um direito que a lei lhes confere, podemos dizer assim, mas depois na prática são privados e que não têm acesso a esse mesmo direito. Para além de acharmos que é da mais elementar justiça trabalhadores que desempenham funções no saneamento, da recolha dos resíduos sólidos urbanos, que desempenham funções, por exemplo, relacionado com a reparação das vias rodoviárias, e de facto estamos a falar de trabalhos que do ponto de vista, não é só do ponto de vista do esforço físico, mas também do ponto de vista do risco associado é significativo, têm de facto direito e devem ser valorizados, ou seja, o seu desempenho deve ser valorizado também nesse sentido. Esta é uma matéria que para nós no passado já interviemos, não está resolvido e que para o PCP é matéria que se justifica, obviamente, a intervenção, e é a nossa intenção continuar a intervir exatamente neste sentido, de que este subsídio ou este suplemento o suplemento, que é assim que é designado, possa efetivamente ser uma realidade para estes trabalhadores. Muito obrigado pelo contributo da senhora deputada Paula Santos, do PCP. Eu daria a palavra à deputada Maria Germana Rocha, do PSD. Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito rapidamente, em primeiro lugar, saudar a delegação do STAL aqui hoje presente, agradecer os contributos que aqui nos deixaram. Relativamente a esta matéria, dizer que esta matéria não é nova, é uma matéria que já foi tratada aqui na anterior legislatura, e a minha pergunta sobre esta matéria é exatamente esta: se tem resposta por parte do Governo quanto à regulamentação da legislação já existente. Portanto, isto é um suplemento que já está consagrado, simplesmente não foi regulamentado. E, portanto, gostaríamos de saber que resposta é que tem por parte do Governo quanto à regulamentação, uma vez que os prazos já foram ultrapassados. Portanto, esta é a minha pergunta, e também dizer que o PSD naturalmente estará disponível para continuar a acompanhar esta matéria de acordo com aquilo que o Governo propuser. Cá estaremos atentos ao desenvolvimento desta situação. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigado pelo contributo. Então, eu iria retomar com esta exceção, mas julgo que também foi importante dar a palavra aos grupos parlamentares para poder, no fundo, enriquecer, no fundo, as vossas conclusões. Muito obrigada. Eu há pouco ia dizer que a questão das 35 horas, naturalmente, que não decorre tanto da generosidade dos municípios, nem de qualquer coisa que possa ser enquadrada na reposição de direitos, mas decorre fundamentalmente daquilo que foi a luta dos trabalhadores da administração local durante mais de 2 anos, no sentido de exigir o respeito por algo que lhes pertencia e que era um horário de trabalho de 35 horas e que indevidamente tinha sido alterado. Portanto, creio que é este o enquadramento das 35 horas, portanto não me vou estender nesta matéria. Relativamente à questão do suplemento, é nosso entendimento que, sendo verdade que na petição exigimos o cumprimento e a aplicação deste suplemento nos termos do decreto-lei que não foi regulamentado, na verdade o mesmo caiu, portanto, e na verdade nós estamos numa situação em que a Lei Geral de Trabalho, no artigo 159, prevê a criação de suplementos no seu ponto 3, e é disso que podemos estar hoje já a tratar, é prevendo a Lei de Trabalho em funções públicas, no seu artigo 159, no ponto 3, a criação de suplementos, e deste suplemento em concreto, por que razão não se cumpre esse artigo da lei? Porque não podem ser as autarquias de modo próprio a implementá-lo, tem que haver alguma coisa mais que possibilite essa mesma criação. E é essa a questão que para nós tem que ser avaliada. Eu percebo
as preocupações de natureza economicista que alguns poderão ter, mas nós estamos a falar de algo que não se cruza nem com progressões, nem com reposições disto ou daquilo ou daquele outro. Nós não tivemos, houve intenção do Governo de criar, esse mesmo Governo deixa cair, a lei que é criada, a Lei 12A, prevê novamente a criação e não está a ser dado cumprimento realmente a uma intenção que está clara, que existe, mas não se materializa. Voltamos a repetir que para nós não se trata apenas do estabelecimento de uma compensação monetária, trata-se de outras matérias que estão bem vertidas no tal decreto-lei que não foi regulamentado. Redução do tempo de trabalho, redução do tempo de serviço para efeitos de reforma, aumento dos dias de férias. Portanto, há um conjunto de outras matérias. Nós somos um sindicato. Preocupamos-nos naturalmente com os rendimentos dos trabalhadores, mas preocupamos-nos com outras matérias que dizem respeito à vida dos trabalhadores, desde logo a sua saúde. Desde logo a sua saúde. Deveria de ser preocupação não só do sindicato, mas também da entidade empregadora, também do Governo, também das autarquias. Portanto, e é perante esta questão, e não perante uma situação meramente de reposição de rendimentos e, portanto, temos que encaixar esta situação nessa matéria, mas por reconhecermos ou não reconhecermos que a natureza do trabalho na administração local tem as características que tem, que há milhares de trabalhadores que são expostos a um conjunto de circunstâncias que os prejudicam, mas que eles não têm outra alternativa, porque nem nós conseguiríamos viver nas sociedades atuais sem que essas tarefas fossem desempenhadas, e eles têm direito a ser compensados por isso. Estamos a falar de natureza do trabalho, não estamos a falar nem de carreiras, nem de prémios, nem de coisa nenhuma dessas. Isso são outras matérias. Estamos a falar daquilo que é a vida de cada um de nós como trabalhadores, da forma como o trabalho nos marca a cada um de nós como trabalhadores e de qual é a nossa duração como trabalhadores. Não duramos todos o mesmo. Depende da atividade que desempenhamos. Um cantoneiro de limpeza, não sei se os senhores têm a noção disso, mas um cantoneiro que recolha lixo contentorizado, que trabalhe por turnos, ao fim de 20 anos está arrumado. É esta a expressão, está arrumado. Mas tem que continuar a arrastar-se até chegar a uma reforma de 66 anos. Não tem qualquer compensação por isso. Os anos que vão para lá dos 20 anos são anos de tormento, muitas vezes, dependendo dos colegas e das organizações onde estão, de bullying, de várias coisas. Porque a pessoa não rende já, não consegue. Mas quem diz diz o varejador que trabalha nas condutas de saneamento. Sabemos nós hoje a que é que ele está exposto em termos de contaminação bacteriológica? Qual é a entidade deste país que controla aquilo que anda dentro das condutas de esgoto? Nós sabemos, mais ou menos há 50 anos. E hoje? Quem é que controla? Mas o trabalhador está exposto a isso tudo, mesmo sem saber ao que é que está exposto. Qual é o equipamento de proteção individual ou o equipamento de proteção coletivo que se aplica a um trabalhador que entra numa conduta de esgoto e que tem que andar lá dentro? Não é? Portanto, nós estamos sujeitos a isto, os nossos trabalhadores da administração local estão sujeitos a isto e é disto que estamos a falar. É de serem compensados, quer monetariamente, quer em termos da redução do tempo de exposição a esta perigosidade, a esta insalubridade, e que é uma questão humana, uma questão de direito. De facto, o trabalho marca-nos o corpo e o cérebro, mas não a todos da mesma maneira, dependendo daquilo que cada um de nós faz. Muito obrigado pelo contributo e, portanto, naturalmente esta diligência estaria encerrada
é um contributo importante neste procedimento legal, entre outras diligências que já estão aprazadas. Também vai ser solicitada informação à Sra. Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública, entre outros pedidos que se possam julgar convenientes, e, como disse inicialmente, vai haver discussão em plenário e os grupos parlamentares terão a possibilidade de todos eles apresentarem ou não, conducentemente, algumas iniciativas legislativas sobre esta matéria. Portanto, agradecer uma vez mais esse contributo ao STAL e aos dirigentes que estiveram aqui presentes e aos senhores deputados. E, portanto, daria por encerrada esta audição. Muito obrigado a todos.